O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus chegou à cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado a seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou a mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: dai-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede dar-lhe de beber, tu mesmo lhe pedirias e ele te daria a água viva. A mulher disse a Jesus: Senhor, nem sequer tens balde e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais? Respondeu-lhe Jesus: todo aquele que beber desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe darei, este nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher disse a Jesus: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, e nem tenha de vir aqui para tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai chamar teu marido e volta aqui. A mulher respondeu: eu não tenho marido. Jesus disse: disseste bem que não tens marido, pois tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Nisso falastes a verdade. A mulher disse a Jesus: Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: acredita-me, mulher, está chegando a hora em que neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora,
em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse a Jesus: sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: sou eu que estou falando contigo. Neste momento, chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou: o que desejas? Ou por que falas com ela? Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade, dizendo ao povo: vinde e vê um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo? O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: mestre, come. Jesus, porém, disse-lhes: eu tenho um alimento para comer, que vós não conheceis. Os discípulos comentavam entre si: será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Disse-lhe Jesus: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós: ainda 4 meses e aí vem a colheita? Pois eu vos digo: levantai os olhos e vede os campos, eles estão dourados para a colheita. O ceiveiro já está recebendo o salário e recolhe fruto para a vida eterna. Assim o que semeia se alegra junto com o que colhe, pois é verdade o provérbio que diz: um é aquele que semeia e outro é aquele que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo, porque não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus, por causa da palavra da mulher que testemunhava. Ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias, e muitos outros creram por causa da sua palavra, e disseram à mulher: já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs em Cristo nosso Senhor, estamos caminhando neste grande percurso quaresmal, nestes 40 dias em que a Igreja nos concede, e como nos dizia a oração do dia de hoje, que nos colocava assim, que as 3 práticas quaresmais que nos aproximam do Senhor: a oração, o jejum e a esmola, que é o mesmo que caridade. Mas dentro desta celebração, queridos irmãos e irmãs, nós encontramos um Deus que é grande, um Deus que transcende a nossa maneira de pensar e de agir, mas um Deus que é transcendente, mas que ao mesmo tempo torna-se imanente, ou seja, desce das alturas para conduzir. Durante toda a história da salvação, Deus marcou a presença no meio do seu povo. Deus fez aliança com o seu povo. Deus fez pacto eterno com o seu povo. Veja se não é verdade. Quando o povo estava escravo,
no cativeiro da Babilônia, Deus justamente envia Moisés para os libertar da mão do faraó. E Deus conduziu aquele povo ao pé enxuto, no Mar Vermelho. Deus conduziu aquele povo para os libertar da mão de faraó. Toda a história da salvação, Deus caminhou com o seu povo. Mas veja, queridos irmãos e irmãs, a primeira leitura da missa de hoje do livro do Êxodo nos mostra justamente esta realidade, a realidade de Deus que vem ao nosso encontro, a realidade de um Deus que não abandona seu povo, a realidade de um Deus que deseja permanecer com seu povo. E aí nós víamos que aquele povo que Deus libertou foi a Moisés e dizia: por acaso tu nos tirastes do Egito para nos fazer morrer de sede? Nós temos saudade daquele tempo que estávamos no Egito. Veja, queridos irmãos e irmãs, aquele povo continuou a colocar-se contra Deus e contra os desígnios de Deus. Mas Deus que faz com que nós tenhamos vida e vida em abundância, Deus que tem um eterno amor por nós, Deus não paga a ingratidão daquele povo com ingratidão. Pelo contrário, queridos irmãos e irmãs, com a ingratidão daquele povo, Deus paga com gratidão. Deus prometeu àquele povo que daria a ele uma água. E Deus chamou Moisés e disse: Moisés, pega a tua vara, pega o teu cajado, bate sobre aquela pedra, e eu farei brotar água para que aquele povo se sacie. Para dizer a todos nós, queridos irmãos e irmãs, que é Jesus, no Novo Testamento, que sacia a nossa sede. No Antigo Testamento, Deus Pai saciou a sede daquele povo rebelde, daquele povo que tinha desistido de crer que Deus era capaz de tudo. No Novo Testamento, contexto do Evangelho de hoje de São João, nós escutávamos nesta santa celebração que Jesus é aquele que nos dá a água viva e a água pura. Como foi bonito, um texto um tanto longo, mas cheio de significado para cada um de nós. Primeiro nós encontramos um pormenor interessante. Jesus estava caminhando e decidiu descansar um pouco perto do poço de Jacó. Aquele poço era que alimentava, que saciava a sede daquele povo, principalmente do povo samaritano. E nós bem sabemos que entre samaritanos e judeus há sempre controvérsias, há sempre brigas e querelas. Mas veja, aquela mulher samaritana aproxima-se de Jesus, que era judeu, e ali começa um diálogo. Seria pela ótica, pelo nosso pensamento humano e pela maneira de ser da época, seria impossível que um samaritano ou uma samaritana aproximasse do judeu. Por quê, queridos irmãos e irmãs? Porque os samaritanos são tidos como pagãos, como pecadores. A nossa fé proveio dos judeus, do judaísmo, e aí seria incompatível que um samaritano aproximasse de um judeu. Mas Jesus quebra todos estes preceitos, e quando a samaritana aproxima-se do poço, Jesus olha para ela e diz: dá aí de beber. Aquela samaritana olhou assim e deve ter dito: como é que este homem disse? Como é que este homem que é judeu pede que eu possa dar de beber a ele? Como é que tu, Senhor, que é judeu, pede de beber a mim? E aí Jesus prontamente dá a resposta: se tu soubesses quem te pede de beber,
Se tu soubesses quem sou eu, tu mesmo pediria a mim: dai-me tu de beber, e eu te daria a água pura, a água viva. E aquela mulher disse: mas Senhor, como é que tu vai dar água? Ela não tinha entendido que água era esta. Como é que tu vai dar água se esse poço é profundo? Tu não tens nenhum balde aqui. E ali começou aquele diálogo fraterno, e aquela mulher começou a entender que um profeta era Jesus de Nazaré. Tão justo é que Jesus disse: vai, traz o teu marido aqui até aqui. E aquela mulher caiu em si e disse: mas eu não tenho marido. Jesus disse: é verdade, tu tens 5 logo. Jesus mostrou logo o pecado daquela samaritana. Tu não tem nenhum, tu tivesse 5. E o que tu tens agora não é teu marido. Em outras palavras, Jesus disse a ela: tu és uma pecadora. Tu precisas retornar o caminho com Deus. Tu precisas deixar de lado a tua vida troncha. Tu precisas deixar que a água viva, que a água que te dá a vida, que é o Espírito Santo, purifique tua vida, transforme tua vida. Queridos irmãos e irmãs, nós também precisamos desta água viva. Nós também precisamos da palavra de Deus. Nós também precisamos ser lavados e purificados por esta água que recebemos no batismo, que nos regenerou, que nos purificou. E que esta água também, queridos irmãos e irmãs, venha a cada um de nós para transformarmos, para purificarmos, para lavarmos. E aquela mulher bebe desta água, e Jesus, com certeza, com seu amor benevolente, com seu olhar misericordioso, concedeu a água pura àquela mulher. E aquela mulher saiu feliz, anunciando aos outros samaritanos: eu vi um homem que é um profeta, ele falou tudo sobre minha vida, ele sabia tudo dos meus erros, dos meus pecados, das minhas fragilidades. E os outros samaritanos, quando escutaram aquilo, também converteram a sua vida, também fizeram a mudança de vida, também deixaram ser encontrado pelo Senhor. E aqui, queridos irmãos e irmãs, há um pormenor grandioso para cada um de nós. Os outros samaritanos começaram a aderir a Deus e a palavra do Verbo encarnado, porque a mulher disse: ele disse tudo sobre minha vida, ele conhece tudo. E é verdade, Jesus conhece tudo, até o que nós estamos pensando agora. Ele sabe de tudo. Ele sabe as nossas qualidades e os nossos defeitos. Ele sabe os nossos acertos e as nossas falhas. E aí começaram a aderir a Cristo, começaram a converter-se, a mudar de vida. E quando lá chegaram, disseram: Senhor, nós mudamos de vida, não somente pela palavra daquela mulher que te encontrou no poço de Jacó, mas nós mudamos de vida porque nós cremos que tu és o Messias, o enviado de Deus. Queridos irmãos e irmãs, neste santo tempo quaresmal, nós somos chamados também a crer, mas não somente crer com palavras, não somente crer com pregações bonitas, não somente crer com falatórios bonitos, conhecendo as Escrituras, conhecendo todas as teologias, conhecendo do Gênesis ao Apocalipse, do Apocalipse ao Gênesis, mas nós devemos crer com a vida, deixando que Jesus transforme, deixando de lado o pecado, afastando-se dos erros deste mundo, afastando-se dos caminhos tortuosos deste mundo. Os casais buscando a fidelidade à sua esposa, ao seu marido, vivendo a graça de Deus, amando mais, perdoando mais, vivendo a gratuidade de nosso Senhor. E aí, queridos irmãos e irmãs, nós viveremos a graça de Deus. Por isso que Paulo hoje nos dizia na segunda leitura da missa de hoje, escrevendo aos Romanos: todos vós fostes justificados pela fé.
E quem é que nos justificou pela fé? Jesus. Jesus que se entregou por nós na cruz. Jesus que, entregando sua vida, nos lavou e nos purificou. Daí todos nós, de fato, já fomos salvos em Cristo. Mas veja, fomos salvos, mas existe dentro de cada um de nós aquilo que nós chamamos a concupiscência. E o que é isto? É a inclinação para o pecado. É aquilo que São Paulo chega a dizer: eu não faço o bem que quero, mas faço o mal que não queria fazer. Mas o meio, queridos irmãos e irmãs, para reencontrarmos o caminho que é Jesus, para reencontrarmos a vida que é Jesus, para reencontrarmos a plenitude desta vida que é Jesus, significa: deixemos morrer dentro de nós o velho homem e deixemos ressurgir dentro de nós o novo homem, o novo cristão e a nova cristã. Aqueles que desejam fazer um caminho nesta quaresma, para na noite da Páscoa cantar o aleluia, porque de fato Cristo ressuscitou em nós. Cristo não deve ser ressuscitado somente nos corações daqueles que já conhecem Ele, que já buscam converter-se, mas Ele deve ressuscitar no coração de cada um de nós, no coração de nós pecadores, porque a Páscoa é isto, queridos irmãos e irmãs. Nós estamos caminhando para a Páscoa, não somente para ver um coelhinho bonitinho, pintadinho, não somente para comer chocolate na Páscoa, não somente para fazer uma ceia pascal em família, mas para deixar que Cristo nos transforme, que Cristo nos transfigure, que Cristo lave o nosso coração, que Cristo lave a nossa vida. E como diz o profeta Ezequiel: arranca do meu peito, ó Deus, o coração de pedra, o coração insensível, e coloca dentro do meu peito o coração de carne, que seja capaz de amar e de perdoar. Como nos diz o cântico quaresmal: o vosso coração de pedra se transformará em novo coração. Que Jesus de fato transforme a nossa vida, a vida de cada um de nós, e que possamos caminhar durante este tempo quaresmal até a Páscoa, buscando a minha conversão, a sua conversão, a sua mudança de vida. O Padre até nos faz um pedido, queridos irmãos e irmãs: deixemos para trás o pecado dos outros. E nós bem sabemos uma coisa feia que está acontecendo na cidade de Coruripe, que é justamente pessoas que não têm o que fazer, escrevendo nomes de pessoas, dizendo que pessoas têm isso, têm aquilo, divulgando coisas mentirosas muitas vezes da vida. Esposo a homens casados e mulheres casadas, isso é coisa de quem não tem fé, de quem não tem o que fazer. E o Padre até nos pede: se vossos nomes saírem em alguma lista, procure a justiça e peça a quebra do sigilo do WhatsApp para descobrir quem foi e deve ser colocado na cadeia, porque ninguém deve brincar com a vida do outro, nem definir a vida do outro. Se você que é cristão católico recebe esta lista no seu celular, apague, porque isso é diabólico. Destrua, porque nós não temos direito de condenar ninguém, nem de fazer comentário da vida de ninguém. Que cada um de nós, queridos irmãos e irmãs, neste santo tempo quaresmal, busquemos a nossa conversão e não busquemos degrenir a imagem dos outros, porque cuidado, a pedra que nós jogamos na vida do outro pode recair sobre nós. Lembremos de uma coisa: que o nosso telhado muitas vezes pode ser dividido e se quebrar igualmente o dos outros. Que nós nunca tenhamos coragem de julgar o outro, nem de condenar o outro, porque nós não somos Deus. Nós somos tão pecador e pecadora, da mesma maneira do outro e da outra que errou. Nós não podemos condenar ninguém. Somente um tem o direito de julgar e condenar e salvar. Este chama-se Jesus Cristo. Mas nenhum outro, nenhum padre,
nenhum de nós aqui temos este dever. Nosso dever como cristão é amar, é viver a graça do Evangelho, é fazer uma vida nova com o Senhor. Que esta quaresma nos converta e faça com que cada um de nós deixemos de lado os pecados deste mundo e a vida errada deste mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,